vou entrevistar a nossa pregadora. Bom, então, quem estava no acampamento, conhece ela. Eu vi ela no acampamento também, não era desbravador ainda, mas agora Olha só que bom. eu sou desbravador. Mas no acampamento eu não era, meu filho que era, agora eu sou. E eu vou deixar vocês se apresentar mais uma vez para eles. Aí, nós continuamos, pode continuar na pregação. Noite. Nossa, mas que boa noite fraca. Veio um louvor forte, veio um monte de coisa aqui. E os desbravadores fraquinhos. Quem não jantou? Olha só um pouco, se as pessoas jantaram. Então, boa noite. Boa noite! Olha, para quem não me conhece, o meu nome é Andréia. Eu vim ali com meu esposo, ele é o coordenador de desbravadores de vocês, que é o Gerd, está lá no cantinho, lá no último banco. O nosso filho Henrique está por aí, está lá sentadinho também. E, olha, vocês vão me sinalizando onde que eu fico para não dar microfone. Quero destacar 2 pontos, 2 qualidades que Jesus tinha, que esse verso expressou. Jesus era uma pessoa o quê? Reverente. O que está escrito? Reverente. E ele também era uma pessoa. Características de Jesus. Ele era reverente e ele era submisso. Aqui nós encontramos o nosso Deus buscando o Pai em oração, em reverência, em submissão. Se o próprio Cristo, o Deus Filho, buscava o Pai em oração, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos confiando no Deus Pai Todo-Poderoso, assim como nosso Senhor Jesus Cristo confiou? Porque Ele buscava, e Ele buscava diariamente. Ele buscava incansavelmente estar na presença de Deus. Vocês acham de verdade que o inimigo está feliz porque nós estamos na casa de Deus? É claro que não. Você acha que o inimigo está feliz porque você está depositando toda a sua confiança, esperança no altar do Senhor? É claro que não. Por isso que ele vai usar várias armadilhas para tentar tirar a sua atenção, para que as palavras que são ditas aqui no louvor, no momento da mensagem especial, no momento da pregação, ele vai tentar usar armadilhas para que você não preste atenção, para que você desvie, ou para que o seu coração endureça de tal maneira que ela não produza frutos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós repassamos a mensagem de Deus, os frutos serão produzidos. E isso o inimigo não quer. O inimigo precisamos ouvir para evitar que a gente caia ou que a gente saia dos caminhos do Senhor. Talvez quando a gente dorme, ou quando, não só dormir, mas quando a gente perde o foco, quando a gente se dispersa, nós perdemos talvez a oportunidade de ouvir aquelas palavras, aquilo que Deus quer falar conosco, para nos fortalecer, para nos encorajar. É por isso que adentramos a porta do templo do Senhor. Nós precisamos ser reverentes. Nós precisamos estar atentos, porque é o próprio Deus falando. O nosso Deus fala através da música, dos louvores, da leitura. O nosso Deus fala através de sonhos. Existem diversas maneiras que o nosso Deus fala com a gente. Só que às vezes a gente não quer escutar a Deus. Que estranho, não é verdade? Ele está louco para falar com a gente. Ele quer acalmar o nosso coraçãozinho. Ele quer nos dar a vitória. Ele quer nos transmitir tranquilidade, paz e segurança. Só que às vezes a gente não quer isso, porque a gente não busca. Como foi falado aqui, se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Os jovens revelam tão pouco respeito pela adoração e pela casa de Deus, que se pudessem perceber os anjos anotando o seu comportamento, o nosso comportamento, morreriam de vergonha. Pode passar. Muita falta de reverência na casa de Deus. Sabe por quê? Porque o culto começou e as pessoas começam a entrar. O atraso não pode se tornar um hábito. O atraso tem que ser tratado como uma exceção ou como um imprevisto. Todos nós nos atrasamos.
Todos nós temos imprevistos, acontecem exceções, mas nós não podemos fazer da exceção e do imprevisto a nossa rotina. A gente entra ali no portão e a gente encontra os irmãos. A gente começa a conversar, a gente vem conversando. A gente entra dentro da igreja, a gente não percebe que entrou dentro da igreja. Está aqui sendo o louvor tocando, as meninas cantando, ou às vezes está aqui o sermão sendo transmitido e as pessoas entram e conversando. Queridos, cuidado com o atraso, porque você se atrasa, você atrapalha os seus irmãos que já estão dentro da igreja. Se você precisou se atrasar, entra em silêncio. Entre em silêncio de uma forma que quando terminar o culto, quando terminar a programação, os irmãos olham para mim assim: uai, eu nem vi a senhora entrando, para chamar a nossa atenção. Porque aqui nós não temos um chefe para nos advertir ou para descontar do nosso salário. É por isso que a gente chega atrasado. Queridos, nós devemos preparar e deixar tudo preparado. Se é dia de culto, nós já devemos antecipar. Mentaliza que roupa você vai usar, que calçado você vai calçar. A rotina de trabalho é cansativa, é exaustiva, mas nós não podemos justificar o cansaço, o trabalho, o trânsito ou qualquer outra coisa como motivo para a gente poder chegar atrasado em todos os cultos. Quando nós chegamos atrasados e entramos conversando como se nós estivéssemos entrando em qualquer lugar, nós atrapalhamos a concentração e a comunhão daqueles que estão aqui dentro da igreja. Por isso, entre em silêncio. Entre de uma forma que as pessoas não percebam que você está entrando. Próximo ponto. Davi chega atrasado. Pedro chega atrasado e Davi fica olhando para trás para ver se o Pedro está vindo. Olha aí, pode olhar. Ele fica assim, ó. Olha, pode olhar para ver se Pedro chegou. Olha, Pedro chegou. Como é que você avisa para o Pedro que aqui é o lugar dele? Como é que você sinaliza para ele? Tu não faz esse silêncio todo não, Davi. Pode parar, Davi. No mínimo quando não tem um celular, levanta assim, ó, se possível acende a luzinha para poder dizer que aqui é o lugar dele. Agora imagina Pedro percorrendo, fazendo esse percurso todo de vir para cá e tal. De verdade, meninas que estavam comigo, quando Davi olhou para trás para ver se Pedro chegou, não tirou a sua atenção? Não deixou você um pouquinho curiosa para saber quem estava lá atrás? Quem tinha chegado de tão importante, não é, Yasmin? Por isso, irmãos, evite guardar lugar. Se você guardar lugar, fala pro seu namorado, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmãozinho, pro seu melhor amigo, para ele chegar cedo, para não... Essa movimentação tira a concentração de todas as pessoas. Se alguém tivesse que sentar ali, ó, ao lado daquela irmã, gente, olha só, ia passar a Débora, ia passar a amiga que eu esqueci o nome, ia passar a Yasmin, a outra também, até chegar naquele espaço, a gente acaba tirando a concentração das pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que essa questão de guardar lugar é muito complicada. Eu coloquei aqui plataforma. Ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo ele deve exaltar única e exclusivamente o nosso Deus. Cuidado com o tamanho da saia. Cuidado com o tamanho do decote. Homens, cuidado com as calças apertadas. Tomem cuidado porque o foco não deve ser a nossa aparência. O foco deve ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós estamos aqui na responsabilidade de transmitir o amor do nosso Deus. Por isso, se você não vai ficar nos 15 minutos do louvor aqui, coloca alguém que fique nos 15 minutos, porque sai, ó, atravessa a igreja todinha, tira o foco, tira a atenção. Cuidado, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos ser a pedra de tropeço na vida de nenhum dos nossos irmãos. Pode passar. Vamos. Queridos, eu tenho que falar. Eu quero saber, eu quero entender que movimentação é essa dentro do culto. Vocês já pararam para perceber que quando o pregador pega no microfone para falar da palavra de Deus, abre a palavra de Deus, todo mundo quer levantar. É uma sede que na minha cidade, as pessoas já perguntaram assim, você comeu sapo, foi? Porque é um levanta e senta, é uma sede, sai para beber água, volta, vai e volta, vai e volta. Tem
tem dias, eu sou professora do juvenis lá na minha igreja, e todos os sábados, o recado no final do estudo da lição é: quem trouxe lanche, lancha, vai ao banheiro, bebe água e senta naquele banco. Eu não quero ver vocês levantando e sentando toda hora, não. Tem dia que parecia que ele estava, acho que queria estar com uma sede do Oceano Atlântico inteiro, só pode. Porque ele levantou, que eu contei em torno de umas 5 vezes. Aí eu saí, né, que eu não vou perder a oportunidade. Eu falei assim: menino, eu já estava ali ligando pro SAMU. O que foi, tia? O que foi? Não, porque eu quero saber o que está acontecendo. Porque ou tu tá com dor de barriga, ou alguma coisa muito séria está acontecendo. Porque são 5 vezes que você já saiu e entrou dentro da igreja. Está me incomodando. Você saindo e entrando, eu preciso saber. Você está bem? Você está passando mal? O que está acontecendo? E ele: entendi o recado, tia. Hoje o menino, durante a pregação, ele não levanta de jeito nenhum. Queridos, o banco inteiro, todo mundo assim em cima para ver, ganha. Ih, perdeu, tá ruim. Dentro do culto. Às vezes a gente está lá, os adultos na rede social, curiando a vida do vizinho, curiando a vida da irmã, para saber com que roupa que ela tá, se tá bonita, para ver se cantou feio, se desafinou, se a pregação foi boa ou não. Dentro da igreja, no templo de adoração a Deus. Nós, de verdade, nós estamos perdendo a noção do perigo. Estamos perdendo a noção do perigo. Por isso, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Nós temos que fazer da nossa casa, nós temos que fazer da casa do nosso Deus um lugar santo, um lugar de adoração, um pedaço do céu, um lugar de paz, de tranquilidade. Nós temos que tomar cuidado com as armadilhas que o inimigo tem colocado em nossa vida. Por isso, pega o seu celularzinho, silencioso, desliga. É claro que existem exceções, como por exemplo, a gente está com alguém doente, está esperando alguma notícia ou alguma decisão, algo nesse sentido, tudo bem. Mas, caso contrário, é o nosso Deus que está aqui sendo cultuado e adorado. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. E é a Ele que nós devemos toda obediência, todo louvor, toda honra e toda glória. Se nós trazemos para a igreja esse bichinho aqui, no mínimo nós temos que desligar ou pelo menos colocar no silencioso. Desligar ou pelo menos colocar no silencioso. Eu quero entender quem é mais importante do que aquele que deu a vida por cada um de nós que está aqui dentro da igreja. Ele não vai te ligar no celular. Ele não vai fazer uma ligação para você. Ele não vai te mandar um WhatsApp. Ele não vai te mandar um torpedo. Não vai. Ele vai falar com você através da música e da palavra. Cuidado com os tablets, que a onda agora é baixar o aplicativo da lição da escola sabatina no tablet e ficar com o dedinho para cima, para tudo quanto é lado, né? Cuidado com esse celularzinho, porque o problema não está só nas crianças, os adultos também. Isso aqui é um vilão e nós precisamos tomar cuidado. Isso aqui, se não for usado de forma adequada, isso tira a salvação das pessoas. Aí a gente traz para a igreja, não coloca no silencioso, o meu tá no silencioso, no modo avião, porque o sinal aqui é ruim, para mim, operadora. Aí o celular começa a tocar. Mas não toca um louvor, não, toca um forró. E não tá no volume 1 não, tá no volume 10. E todo mundo fica assim, ó. De verdade. Se você veio em busca da pessoa que é mais importante e especial na sua vida, que está na casa de Deus, por que você traz isso aqui? Para quê? Ai, tia Andréia, mas é porque eu uso lá?
Bíblia. Eu tenho o aplicativo da Bíblia aqui no meu celular. Passe a trazer a sua Bíblia física. Sabe por quê? Porque a gente tem o aplicativo aqui mesmo. Tem o inário, tem um monte de coisa legal aqui. Aí a gente começa abrindo em Hebreus 5:7, né? Depois a gente já tá no joguinho. Antes do joguinho, a gente já passou pelo Instagram, pelo Facebook, que mais? Pelo WhatsApp, tem o Twitter, tem uns outros aí também que surgiram, porque eu não dou conta de acompanhar não, gente. Eu mal tô TikTok, aí, ó, o que mais? O quê? Esse é o É tipo TikTok. É tipo TikTok, que é de vídeos, não é isso? Tá vendo só? Aí a gente começa a abrir e eu quero saber qual é a necessidade que nós temos de colocar essa língua para fora em movimento a todo instante. A gente não consegue ficar com ela guardadinha um minutinho enquanto um sermão, uma música está sendo dirigida. Querido, sabe o que nós precisamos fazer? Se você achou algo interessante, quer comentar com seu amigo, quer passar um recado para A, para B ou para C, traz aqueles post-it, sabe? Aqueles bloquinhos de anotação. Se não tem, traz um caderno, pega uma caneta e começa a escrever. E deixa para conversar depois do culto. Aí fica Yasmin conversando com a amiga do lado. Qual é o nome da amiga do lado ali? Com a Kathleen. Fica de Os meninos aqui da frente já viraram, nem pedi para olhar, os meninos já viraram para ver se era verdade. Os de trás estão incomodando também e o do lado também. Então você incomoda todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, no momento de adoração ao nosso Deus, é o momento de guardar a língua. Nada de ficar conversando durante a adoração. Presta atenção. Gente, às vezes a gente acha que não, mas às vezes é muito tempo, é cansativo, fica um monte de coisa, né? Mas eu pego firme com os meus juvenis. E um dia tinha um triozinho de meninas de 12 e 13 anos. E elas sentam geralmente lá na frente, né? Nos primeiros bancos. E eu geralmente sento um pouco atrás por causa do meu pequeno. E essas meninas conversaram. Gente, mas elas conversaram o culto inteirinho. Mas eu já tava lá, sabe? Quando eu assim, na metade do culto, eu falei assim, elas não vão parar. Aí eu cheguei para elas. As três lá na frente, fui do ladinho assim na lateral, tem um espaço assim, cheguei para elas e falei assim, ei, eu quero o resumo das três, de tudo que o pregador falou, desde o texto bíblico até a última palavra. É para me entregar no final, tá bom? Gente, essas meninas mudaram de cor. Elas mudaram de cor e ficaram assim, ó. Eu tava prestando atenção, tia, Eu falei, eu quero um resumo de tudo que você entendeu sobre esse sermão. É só o resumo que eu quero. Precisa de homens desbravadores e de mulheres que talvez vai chamar a atenção de vocês porque vocês estão conversando durante o culto. O mundo precisa de homens que entendem que a casa de Deus é um lugar de adoração, é um lugar de reverência. Homens que lutam, homens que insistem para que exista ordem. Porque se existem regras lá na sua sala de aula, e uma delas é que você não pode sair sem a permissão do seu professor ou da sua professora. No seu trabalho existem regras, você não pode chegar a qualquer horário. Por que a casa de Deus e as coisas de Deus têm que ser desorganizadas? Na casa de Deus, nós precisamos cumprir as regras. Todas as instituições, todas as denominações têm os seus princípios, as suas crenças, as suas regras. E essas regras foram criadas para que nós, seres humanos diferentes, pensamentos e gostos diferentes, consigam viver em harmonia. As regras, elas servem para tornar o ambiente harmonioso. É por isso que nós não podemos desistir de exigir que na casa de Deus haja reverência. Eu sonho com um dia em que nós estaremos reunidos. Eu sonho com um dia em que a mensagem será passada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Eu sonho com um dia em que nós ficaremos atentos, ouvindo cada detalhe que Ele vai contar para cada um de nós. Eu sonho com um dia em que nós não precisaremos mais nos separar das pessoas que nós amamos e o reencontro acontecerá. Amém. Eu sonho com um dia em que nós conseguiremos ver os nossos entes queridos, todos lá nas mansões celestiais. Amém. Para isso nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Amém. Nós precisamos ser adoradores de excelência. Esse amarelo não é só o ouro, é a excelência. E nós precisamos ser excelentes em tudo que nós fazemos. Nós precisamos ser filhos exemplares. Nós precisamos ser alunos. Nós precisamos ser profissionais exemplares, vizinhos exemplares, pais exemplares. Nós precisamos ser servos exemplares. Nós só conseguiremos viver na nossa casa e aqui na casa de Deus como um pedacinho do céu quando de fato nós decidirmos e entendemos o que é ser verdadeiros adoradores. Deus, Ele tem bênçãos grandiosas para derramar sobre a nossa vida. Deus, Ele tem bênçãos maravilhosas destinadas para cada um de nós. Mas será que nós estamos preparados para receber essas bênçãos? Talvez nós não estamos recebendo essas bênçãos porque nós não estamos sabendo pedir. Eu vi aqui a irmã relatando que ela queria uma geladeira específica. Queridos, nós temos sonhos, nós precisamos apresentar esses sonhos diante do nosso Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero assim. Senhor, eu coloco nas tuas mãos assim. Se porventura não for o que o Senhor tem preparado para mim, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Nós precisamos dizer para Deus, nós precisamos derramar o nosso coração ao altar do Senhor e confiar que Ele está ouvindo. As orações do nosso Senhor Jesus Cristo eram respondidas porque Ele agia com reverência e com submissão. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que pode operar milagres, a um Deus que salva, a um Deus que liberta, a um Deus de vitória. Por isso que nesta noite nós vamos fechar os nossos olhinhos e nós vamos dizer para o nosso Deus que às vezes a gente não sabe nem como a gente tem que pedir, nem o que a gente tem que fazer, mas que a gente precisa que Ele nos ensine como nós devemos fazer. Se você estiver disposto a abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus, feche os seus olhinhos. Feche os seus olhinhos e comece a dizer: querido Deus, eu não sei nem como se deve pedir. Eu não sei nem se eu sou merecedora de estar na presença do Senhor para apresentar os meus pedidos, os meus anseios, os meus medos ao Senhor. Mas aqui eu estou, na posição de pecadora, mas acima de tudo, na posição de sua filha. E acreditando na misericórdia que o Senhor estende a cada um de nós todos os dias, que nós apresentamos diante de Ti os nossos medos, os nossos anseios, as nossas lutas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Nós queremos confiar fielmente em Ti, Senhor. Por isso nós precisamos que o Senhor conceda paz ao nosso coração. Nos ensine a esperar, nos ensine a confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, talvez muitos de Teus filhos precisam de uma bênção na saúde. Talvez muitos já foram desenganados pelos médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos. E quando o Senhor determina, curas acontecem. Verdade. Por isso que nessa noite nós depositamos em Tuas mãos todos os nossos amigos, familiares e irmãos que precisam ter a sua saúde restabelecida. Em nome de Jesus nós suplicamos, vá ao encontro das necessidades dessas pessoas. E que o Senhor cure conforme a Tua santa e boa vontade. Amém, Jesus. Senhor,
Muitos têm dúvidas de qual profissão seguir, tem medo em relação ao sábado, tem medo, tem incerteza, tem dúvidas. Por favor, ó Deus, haja na vida dos nossos jovens e faça com que eles escolham profissões que eles possam te honrar, que eles possam testemunhar do amor, do cuidado do Senhor todos os dias. Amém, Jesus. Apresentamos em tuas mãos todas as famílias desta igreja e as famílias que se fazem presente nesta noite. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada uma. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar todas as famílias. Se essa família precisa de bênçãos financeiras, que o Senhor possa conceder. Amém, Jesus. Se é de amor e de perdão. Orador por excelência.